Boa tarde, bem-vindo ao Parlamento. Quase 600 elementos da PSP e da GNR utilizaram as redes sociais para escrever mais de 3.000 mensagens de ódio e apelo à violência. O Ministério Público e a Inspeção-Geral da Administração Interna já estão a investigar estes comportamentos que violam a lei e os regulamentos das forças de segurança. O que é que está a falhar e o que é que deve ser feito agora? Questões para discutir com os deputados Pedro Anastácio, do PS, Fernando Negrão, do PSD, Pedro Frazão, do Chega. Esta semana, nem o PCP nem o Bloco de Esquerda tiveram disponibilidade para estarem presentes no debate. Pedro Frazão, dos 600 casos detectados, 75% manifestam simpatia pelo Chega. Alguns até confessam ser militantes do partido, o que é uma situação ilegal. O Chega sabia desta situação? Olá, Luísa. Aproveito para cumprimentá-la, cumprimentar os meus colegas de painel e também cumprimentar lá em casa. E quero começar por afirmar que, de facto, o Chega, desde do seu início, tem na sua matriz política ser completamente contra todas as mensagens de ódio, todos os atos de racismo ou de xenofobia. Bem, se de facto existem 600 mensagens nesse grupo privado numa rede social, os meus colegas de painel partiram já do princípio de que foi provada a autoria e que foi provado de quem é que são essas mensagens. Eu não sei de quem é que são essas mensagens, mas vamos tomar como boa a informação desse consórcio de jornalistas que também sabemos a que partidos é que têm ligação e qual é que é este jornalismo de ativismo político quase que estamos aqui presentes. O que é que quer dizer mas, com de facto, isso? Os polícias, quer dizer que toda a gente sabe, é público, que os membros deste consórcio de jornalistas têm ligações a partidos políticos. Isso é público e está manifestamente espalhado em todas as redes sociais também, onde se pode também encontrar. No trabalho jornalístico que foi feito? Em primeiro lugar, acho que o tempo em que está a ser apresentado esta peça jornalística pode ter a ver com algumas outras peças que deviam estar também a ser apresentadas, nomeadamente em casos de incompatibilidades e corrupção no governo, ou outras coisas que estão a passar. Esse trabalho jornalístico também foi feito, Sr. Deputado. Mas parece que está esquecido, foi esquecido e deixou de se falar, não sei muito bem porquê. Isso não é uma forma de desviar a atenção do que eu lhe perguntei? Para dirigir, mas eu vou responder exatamente àquilo que me perguntou no início, que é se de facto estes 600, que nós não sabemos realmente a autoria e a veracidade desses posts, mas se de facto esses 600 têm simpatia ou até militam no Partido Chega, bem, as pessoas, os polícias não são robocops. As nossas forças policiais não são feitas de robôs, são feitas de pessoas e essas pessoas têm direitos políticos e esses direitos políticos devem ser salvaguardados e estão protegidos pela Constituição. Mas o Chega não ignora que há uma lei que proíbe a filiação partidária de elementos das forças de segurança. Oh, Luísa, o que eu não posso ignorar é que uma revista semanal em Portugal, ao mesmo tempo que saiu a reportagem na SIC, saiu uma revista de um semanário em Portugal em que põe polícias de choque com um cão raivoso, a cara do André Ventura e a dizer o braço armado do Chega. Se isto não é jornalismo de ativismo político, não sei o que é. Porque durante muitos anos e muitas décadas em Portugal, várias classes profissionais foram conotadas com vários partidos políticos, nomeadamente os da esquerda, e nunca foi problema. E agora que as forças de segurança se identificam com uma força política em maior ou menor grau, não serão todos, com certeza existirão também militares e agentes policiais que não se identificam com o Chega, mas os que se identificam têm toda a sua liberdade e não vejo qual é o problema. E acho que é até um bocadinho... Quer dizer que não conhecia esta situação nas redes sociais? Estas mensagens de ódio por parte de simpatizantes do Chega? Esta situação em particular não conhecia, mas olha, conhecia outras. Conhecia, por exemplo, cartazes como este que diz polícia bom é um polícia morto, que apareceu numa manifestação no Porto e que para este tipo de mensagens de ódio nunca existe consórcios jornalísticos que se deputado, mas agora já não ignora que há pessoas, alguns elementos da GNR e da PSP que são militantes do Chega. O que é que o Chega vai fazer, tendo em conta que ele é proibido? O Chega vai colaborar com as entidades judiciárias para, naquilo que lhe for pedido, irá com certeza colaborar no sentido estrito da lei. Agora, não contem com o Chega para ter atitudes persecutórias e andarem a identificar aqui e ali quais é que são os militantes ou quais é que são os simpatizantes do Chega, porque isso é do melhor que existia no Estado Novo e na ditadura e eu quero pôr isso imediatamente lá. Portanto, as pessoas têm direito à sua liberdade
política. Mas o Chega aprova ou não estas mensagens de ódio e incitamento à violência que foram escritas nas Obviamente redes sociais? que não, Luís. Eu comecei por dizer, nesta minha intervenção, aqui no seu programa, que o Chega é contra qualquer tipo de mensagens de ódio, é contra qualquer tipo de ato de racismo, de xenofobia ou de discriminação pelo ser humano. Porque são também estas forças policiais que são o garante dos direitos humanos em Portugal. Quando há um fenómeno de violência doméstica, quando há um fenómeno de violência na escola, quando há um fenómeno de violência na rua, são estas forças policiais que vão garantir os direitos humanos em Portugal. Ou quando os senhores deputados ou algum órgão de soberania ou algum político tem à sua frente uma manifestação de pessoas menos ordeiras, também são as forças policiais que protegem a democracia e protegem os órgãos de soberania. Leva-me à e, questão portanto, seguinte. nós não podemos tomar, como disseram muito bem os meus colegas de painel, não podemos tomar toda a classe policial pela parte. E acho muito estranho também que o Sr. Ministro da Administração Interna, passado apenas 15 minutos da apresentação desta reportagem na televisão, tenha imediatamente feito divulgar um comunicado onde dizia que ia fazer um inquérito para apurar medidas disciplinares, ou para apurar as responsabilidades disciplinares. Já vamos a essa questão. Pedro Anastácio. Não quero acreditar, deixe-me só terminar, Luísa, não quero acreditar que o Sr. Ministro tivesse conhecimento prévio da reportagem que deu na televisão, mas já acho um bocadinho navegar ao som dos soundbites que saem na televisão, estar a pôr o Ministério durante uma noite a fazer um comunicado sobre uma reportagem que é imediatamente emitida na televisão. Deve existir mais ponderação nos órgãos de soberania. O Ministério Público e... Pedro Frazão, o senhor já criticou aqui a abertura do inquérito por parte do Ministro da Administração Interna relativamente à IGAI. Eu critiquei a rapidez com que foi aberto o critério, porque antes de abrir o critério, eu penso Deixe-me terminar a pergunta, Sr. Deputado. André Ventura acusou mesmo o Governo de atitude persecutória. Exatamente. Não é investigando que se esclarece o que se passa? Não, é investigando, mas não é anunciando tempestivamente um inquérito de 15 minutos depois de uma peça passar na televisão que o Ministro está a mostrar uma atitude de Estado. O Chega não viu naquela reportagem... Agora deixe-me acabar a resposta. O Chega não viu naquela reportagem matéria suficiente para abrir um inquérito? Bem, o que está naquela reportagem são posts numa rede social, num grupo fechado, cuja autoria não está validada. Os senhores jornalistas, por mais ou menos independentes que sejam, não têm matéria investigatória e informática suficientemente aprofundada para validar a autoria daqueles Por isso é que se faz uma investigação. Mas eu não quero tirar a importância às mensagens de ódio que estão nessas mensagens, que são de facto deploráveis e que não deviam existir. Agora, isso não pode contaminar todo um sistema. E o Sr. Deputado do PS não pode dizer que é insignificante e ao mesmo tempo dizer que é estrutural. E o Sr. Deputado do PSD também não pode dizer que há incompatibilidades quando de facto as incompatibilidades... Olhe, por exemplo, com o Sr. Mamadou Ba, que está neste momento a ser julgado por um Tribunal Central de Instrução Criminal porque chamou bosta da bófia, ou porque quer matar o homem branco, ou porque criticou só o militar do exército mais condecorado de sempre e disse que ele era um criminoso de guerra e um mal-logrado sanguinário. Este senhor continua numa associação que recebe fundos. Está a ser julgado, mas não é incompatível para estar num grupo de trabalho. A Justiça está a atuar. Mas não é incompatível para estar num grupo de trabalho nomeado pelo governo socialista para o racismo e não é incompatível para estar numa associação que recebe dinheiro do Estado. Não pode haver incompatibilidades para a polícia e incompatibilidades para estas pessoas que estão a ser julgadas e foram pronunciadas. Além disso, eu quero também dizer... que foram feitas, o Chega defende que não se investigasse. Eu que já acabei de dizer que achava muito bem que se investiga. Agora, o anúncio intempestivo, 15 minutos depois, é que me parece um bocadinho tempo estranho. Porque antes deve haver uma averiguação, antes de ser anunciado o inquérito, um inquérito para responsabilidades disciplinares, deve haver uma averiguação para, de facto, se verificar se esse inquérito tem pernas para andar ou não. Por isso é que existe a IGAI. Ou a IGAI andou a dormir, teve com o Ministro... Mas se os Ministro tem que ver... Luísa, o Ministro tem que estar à noite em casa... São graves, como o Sr. Deputado já reconheceu, não deve haver uma investigação para apurar. Mas o Ministro tem que estar à noite em casa a ver a SIC e a ver uma reportagem e mandar a IGAI àquela hora da noite fazer um inquérito. As coisas não funcionam assim, como disse aqui o Sr. Deputado do PSD, Fernando Grão, que conhece muito bem as instituições policiais, sabe muito bem que a IGAI funciona e tem os seus trâmites legais. Não é um Ministro que à noite anuncia publicamente o inquérito. O Ministro devia ter esperado pelas 9 da manhã. Não, o Ministro devia ter uma atitude de Estado ponderada, contactar a sua tutela e ver o que é que ia determinar. E a incompatibilidade está, por exemplo, no quadro também de auferimento de vencimentos. Sabia que um GNR começa a sua profissão com 789 € e um PSP também
e ao fim de 8 anos de trabalho ganha apenas 892. São policiais Isso que são... desculpa as mensagens de ódio ou violência? Não desculpa, obviamente que não desculpa. A Luísa escusa estar a tentar sempre a ir por esse caminho, porque não é por aí que eu quero ir, e já disse muitas vezes que não desculpa. E eu já lhe respondi. E a próxima questão que eu queria levantar, para passarmos à frente, agora, é se estes guardas e estes agentes, foi uma questão que já coloquei aos outros senhores deputados, se estes guardas e estes agentes têm condições para continuar a exercer as funções. Bem, isso... Se provar que escreveram aquelas mensagens de ódio e de incitamento à violência. Tem que ter as suas responsabilidades disciplinares, obviamente. Agora, eu gostava também que este consórcio de jornalistas visse também as centenas de posts que existem na internet também a falar contra os polícias, não é? Porque existem, olha, por exemplo, prostitutas serem mais importantes do que os polícias. Existem cerca de 100 mil polícias em Portugal e isto é nojento. Quero que eu lhe continue a dizer, há muitos posts de Facebook, em muitos grupos, não tem nenhum figuras... de incitamento ao ódio e à violência? Tem vários de incitamento ao ódio. Sabe o que quer dizer escrito ACAB? Por polícias. Não, esses foram difundidos, não é? Esses foram difundidos e estão a ser investigados. Agora, o que eu gostava era também que estes consórcios supostamente independentes estudassem também o contraditório. Porque é que estes polícias, porque é que existem mensagens de ódio contra os polícias também na internet? Sr. Deputado, porque as forças de segurança têm acrescidas responsabilidades. Obviamente. E são elas o garante da legalidade. Claro, são as primeiras a cometer um crime, isso é mais grave. Mas os jornalistas também têm as suas responsabilidades e os jornalistas também têm que dar a figura, o panorama total da sociedade. E não pode acontecer, como está a acontecer em Portugal e, aliás, um pouco por todo o mundo, que está a haver há anos e anos que está a haver uma campanha de deterioração da imagem da polícia. E isso sim, da polícia, das forças de segurança, das forças militares, etc. Isso sim é que vai contra o Estado de Direito e retira das pessoas a confiança na polícia. Porque hoje em dia em Portugal, eu garanto-lhe que se for à rua, as pessoas ainda confiam mais de um polícia do que no jornalista. Mas com estas campanhas reiteradas sobre a honorabilidade das forças de segurança, se calhar daqui a uns anos não vai ser assim. Olha, que os órgãos de comunicação social estão bem colocados no ranking da credibilidade. E quando isso acontecer, mais, o que vai acontecer é que quem vai sofrer... sim, mas essa é exatamente a mensagem do Chega. E é por isso que o Chega tem a terceira força política em Portugal. Porque os políticos estão-se a portar muito mal durante estas décadas em Portugal e estão a deteriorar, a democracia. O que é que está? Pedro Frazão, a mesma questão. É preciso mudar as regras de seleção e de formação dos membros das forças de segurança? Sim, Luísa, e o que eu vejo aqui é que o Sr. Deputado Pedro Anastácio do PS não sabe do que está a falar, porque, olha, no último concurso para a Polícia de Segurança Pública, antigamente era preciso o 12º para se entrar na Polícia de Segurança Pública, agora passou a ser só a frequência do 12º, já não é preciso ter o 12º completo, e a avaliação psicológica que o Sr. Deputado estava a falar, que era feita em 5 níveis, agora passou a 2, apto e não apto. Portanto, aquilo que o Sr. Deputado disse não corresponde à verdade, é absolutamente mentira. Houve uma facilitação dos critérios. Há uma facilitação por causa do que o Sr. Deputado Fernando Negrão disse com muita razão, que é os concursos desertos. Mas porquê é que os concursos estão desertos? Porque os vencimentos são miseráveis. As esquadras para onde os senhores polícias vão trabalhar os quartéis para onde os militares vão estão, muitos deles em ruínas, chove lá dentro, as camaratas são exíguas, não têm condições. A própria honorabilidade e aquilo que era antigamente ser polícia de segurança pública ou ser GNR, hoje em dia essa honorabilidade e esse estatuto na sociedade deixou de existir. Porquê? Muito por causa das campanhas que têm vindo a ser feitas, tanto em Portugal como no estrangeiro, contra a polícia e contra as forças de segurança. Sabemos também que é uma classe... numa campanha nunca são... Os meios de comunicação social e as forças políticas que normalmente se ouvem falar, nunca, quando há um episódio de violência ou quando há um episódio que existe na comunicação social, nunca o benefício da dúvida nunca vai para a polícia, vai sempre para a vítima. Nós estamos a colocar os polícias no sítio dos bandidos e os bandidos no sítio das vítimas. Isso simplesmente é uma posição errada, não pode acontecer. Outro grande problema que transforma os concursos em desertos são, por exemplo, os suicídios. Nós sabemos que nas forças de segurança existe uma taxa de suicídio altamente superior às outras categorias profissionais. E as pessoas sabem disso, as pessoas leem as notícias, veem as queixas. Eu também falo com muitos agentes da PSP, também falo com GNRs, e o que eles me demonstram e me fazem chegar é uma enorme indignação daquilo que se está a passar, das mensagens de ódio das quais eles próprios também são alvo. Nós temos, por exemplo, uma etnia em Portugal que anda sempre a prometer tiros e facadas a toda a gente. E sobre
sobre essas promessas de tiros e facadas, que esse grupo étnico gosta de usar e escrever e fazer vídeos e diretos, etc., nunca vimos consórcios de jornalistas a fazer grandes peças jornalísticas sobre isso. Portanto, para ter mais polícias e polícias mais capazes e polícias mais preparados, é preciso dignificar as forças policiais, pagar-lhes melhor e dar-lhes condições de operacionalidade, que é isso que é preciso neste caso.